Salmo 34. E gostaria que os amados permanecessem com as Bíblias abertas. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito ao Senhor, e ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Eu gostaria que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas, porque nós vamos estar discorrendo o texto. E como eu sempre gosto de começar fazendo perguntas, a primeira é: como estão as suas lutas e provas? Como estão as lutas, irmãos? Como estão suas provações? Segunda pergunta: como vocês têm reagido a essas lutas que vocês estão passando? Terceira pergunta: vocês querem vencê-las? Vocês querem vencê-las, sim ou não? Amém. O texto lido coloca-nos diante de um servo do Senhor chamado Davi, que soube muito bem o que eram as lutas, o que eram as provas, a começar dentro do seu próprio lar, a começar dentro da sua própria casa. Davi passou por lutas terríveis, tremendas. Alguns escritores falam acerca de Davi, como Davi, e a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Embora ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele teve muitas complicações dentro da sua casa. Ele teve alguns filhos rebeldes. Ele teve algumas complicações na sua vida. Mas apesar de tudo isso, das lutas, das adversidades, dentro e fora de casa, apesar dos desertos internos e externos no seu ministério, Davi, a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus. Apesar das lutas, apesar das provações, ele soube dar a volta por cima, porque reconheceu a sua pequenez, reconheceu a grandiosidade da misericórdia, da graça de Deus. Eu gostaria de compartilhar hoje sobre como sobreviver às lutas. Vamos lá? Mais forte. Em primeiro lugar, nós só vamos sobreviver às lutas bendizendo em lugar de maldizer. Veja o texto. Nós precisamos, apesar das lutas, apesar das adversidades, olha o que o salmista diz: bendizei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Ou seja, mesmo na luta, mesmo no deserto, mesmo na adversidade, mesmo na provação, ele estava bendizendo, louvando, exaltando, glorificando a Deus em vez de maldizer. Um dos grandes problemas nossos é que muitas vezes nós glorificamos a Deus quando tudo vai bem, mas na hora da luta, do deserto, da adversidade, da provação, a gente começa a maldizer e reclamar da vida. Apesar das ameaças de morte, apesar dos conflitos internos e externos, apesar das adversidades, ele bendiz o Senhor. Amados, para enfrentarmos as lutas é preciso que eu e você estejamos bem com Deus. E quem não bendiz a Deus na prova, na luta, que vive a murmurar e a reclamar, não está bem com Deus e não vai saber lidar com as provações, não vai saber lidar com as lutas. Eu nunca vi uma pessoa vencer deserto, luta com murmuração. Até hoje eu nunca vi. Porque a murmuração é o caminho do fracasso, é o caminho da derrota. Nós precisamos entender isso. Nunca vi um murmurador ser bem sucedido. Nunca vi um murmurador resolver problema.
Então nós precisamos bendizer ao Senhor apesar das lutas, amém? Não é mascarar o problema, não é mascarar os desertos, não é mascarar as lutas, não é mascarar os problemas, é reconhecer os problemas, mas apesar deles dizer: Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, bendito seja o nome do Senhor. Tem crente aí? Se fosse para estar aqui hoje alguma pessoa que não tem problema, você sabia qual é o primeiro que está fora aqui? Eu. Se fosse para estar aqui quem não tem problema, eu seria o primeiro a não estar. E eu tenho certeza que não tem um anjo aqui nessa igreja, um de vocês que não tem um problema. Então sejam todos bem-vindos ao mundo dos normais. O que não é normal é nós permitirmos que os nossos problemas nos vençam. Segundo, como vamos sobreviver? Como sobreviver às lutas? Bendizendo em lugar de maldizer. Segundo, veja o texto. Contentando-se em Deus, apesar das circunstâncias. Olha o que diz o texto, versículo 2 e versículo 3. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, todos a uma, lhe exaltemos o nome. Ou seja, Davi se contentou em Deus apesar da circunstância. Amados irmãos, um dos grandes gargalos para o fracasso chama-se descontentamento, insatisfação. Por que um homem trai uma esposa? Porque está insatisfeito com a esposa. Sim ou não? É. Por que a esposa trai o marido? Porque ela está insatisfeita com o marido. Por que há as discussões? Porque há insatisfações. Os conflitos são gerados por insatisfação. Amado, minha amada, por que as pessoas estão frias na fé? Por que as pessoas se distanciam do Senhor? Porque há algum tipo de insatisfação. E Davi declara aqui que ele se realiza e se satisfaz em Deus, ele se completa em Deus, ou seja, Deus é tudo para ele. Acabamos de cantar: Deus é tudo para mim, Deus é tudo para você, Deus é tudo para nós, Ele é a nossa fonte de contentamento. E ele engrandece ao Senhor. E ele diz: e as pessoas virão isso e se alegrarão. Ou seja, eles vão olhar para mim e me ver, apesar das lutas, eu glorificando, exaltando, me contentando no Senhor, e eles vão se alegrar. Ou seja, isso serve de testemunha, de exemplo. E a igreja de Cristo precisa ser o exemplo. A igreja de Cristo precisa testemunhar para a glória de Deus. Amém? E só tem força quem se contenta em Deus, quem se alegra em Deus, quem está resolvido com Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Não é porque tu estava bem. Quando Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo: eu aprendi a viver contente quando eu estava preso, eu aprendi a viver contente quando me faltou muitas coisas, eu aprendi a viver contente nas noites frias, eu aprendi a viver contente nas perseguições, mas eu aprendi a viver contente também na abundância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu estou contente com o meu Deus, independentemente das circunstâncias, porque a minha fé, a minha esperança, a minha vida não é movida pelas circunstâncias, é movida pelo poder do Senhor na minha vida. Ele se contentava no Senhor, não era pelas benécias, era pelo que Deus era, não é pelo que Deus lhe dava. Tem gente que só fala que Deus é bom porque está tudo bem. E não pode ser assim. E não pode ser assim. Só faz o que Davi fez quem tem o Senhor como sua suficiência. Como Paulo escrevendo aos Coríntios de Deus: o Senhor é a minha suficiência. Irmãos, se o Senhor é a minha suficiência, se o Senhor é a sua suficiência, o resto é resto. Amém? Ele é a nossa suficiência. É a nossa fonte de contentamento. Nos contentar no Senhor. E muitas vezes nós não nos contentamos em Cristo.
Nós estamos inventando, buscando situações, circunstâncias para nos completar. E nós não precisamos, já somos completos em Cristo. Ele nos completa. Amém? Amém, igreja? Terceiro, como vencer as lutas? Buscando a Deus intensamente. Veja o texto. Versículo 4 ao 10. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Buscando ao Senhor intensamente, só assim eu e você vamos vencer as lutas. Sabe por que muitos tropeçam e caem? Ficam prostrados no caminho? Porque não buscam a Deus intensamente, buscam a Deus circunstancialmente, ou seja, quando as coisas ficam feias, quando o cerco aperta, aí dá um lampejo de busca. Pessoas dessa natureza, cristãos dessa natureza, são pessoas que vivem a experimentar fracasso e decepções e frustrações todos os dias. Experimentam mais frustrações e decepções do que vitória. Porque não buscam a Deus conscientemente e não desenvolvem um relacionamento com Deus. E Davi está dizendo aqui: busquei e Ele me acolheu. Eu busquei e Ele não me rejeitou. Ele está dizendo: olha, eu busquei, clamou esse aflito, eu estava agoniado, mas esse aflito clamou e Ele acolheu, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor, Ele me acolheu, Ele me amparou. A gente precisa buscar a Deus intensamente. Se você observar o texto, Davi está dizendo: olha, eu busquei, Ele me acolheu. Se você observar o texto, ele vai dizer: olha, Ele me livrou. Veja o que diz o versículo 6. E o livrou de todas as tribulações. Ele me livrou. Olha o que Davi diz: eu busquei ao Senhor e o anjo dele acampou ao meu redor. A presença de Deus me foi suficiente. A presença de Deus foi tão real, foi tão extraordinária, que os meus temores se foram. Os meus temores se foram. A busca a Deus. Quando nós buscamos a Deus intensamente, Ele vem à nossa direção, irmãos. Olha o que é que o texto diz: trazendo conforto. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor os seus santos, pois nada lhe faltará, bem nenhum lhe faltará. Ele busca a Deus e ele se sente protegido, amparado, guardado, ouvido pelo Senhor. A gente está... Tem dois extremos na vida cristã. Muitas vezes nós subestimamos o Deus que nós servimos. Nós esquecemos do lado de quem nós estamos. E nós potencializamos demais os problemas. Nós potencializamos demais as lutas. E nós nos esquecemos na mão de quem nós estamos. Eu não estou aqui, meus irmãos, dizendo para a gente subestimar os problemas, não é isso. Mas nós não podemos subestimar Deus. Amém? Nós precisamos saber com quem nós estamos andando. Veja bem, uma criança que não tem discernimento, o pai pode colocar ela em qualquer perigo. Ela confia no pai. O pai bota ela em cima de um lugar alto e fala: pula, o que é que ela faz? Ela pula. Por que ela pula? Porque ela sabe que o seu pai jamais vai lhe abandonar. Ela sabe que o seu pai jamais vai deixar cair e se machucar.
E aí, o que nós aprendemos aqui, Davi está dizendo, olha, esse aflito clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou. Meu amado, todos aqui têm desertos. Você acha que eu não tenho? Você acha que eu não tenho minhas lutas interiores? Você acha que eu não tenho meus problemas? Você acha que eu não tenho meus questionamentos? Mas não adianta desesperar dentro dos mesmos, precisa confiar no Senhor. Amém? Amém, igreja? Apesar de mim, apesar de você, apesar dos problemas, apesar dos desertos, apesar das lágrimas, Deus está com você, está comigo. Qual é a prova disso? É que nós estamos vivos, nós estamos suportando. É a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus. E por último, aqui eu vou me ater mais um pouquinho. Como vamos estar assim, nos livrando, vencendo, sobrevivendo às lutas? Primeiro, bendizendo em lugar de maldizer. Segundo, como é que nós vamos sobreviver às lutas? Contentando-se em Deus apesar da circunstância. Buscando a Deus intensamente. Em quarto e último lugar, parando para ouvir a Deus. Veja o texto. Do versículo 11 em diante, a situação muda. Muda completamente. Do versículo 1 ao 10, Davi está falando, está orando, está buscando. Do versículo 11, diz assim: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Veja bem, se eu e você queremos vencer a luta, sobreviver aos desertos, nós precisamos parar para ouvir a Deus. Davi busca a Deus intensamente, mas Davi parou para ouvir o que Deus tinha a lhe falar. Ouvir a direção de Deus. Muitos até buscam a Deus, muitos até oram a Deus, mas não param para ouvir a Deus. Por isso que tomam decisões equivocadas, tomam decisões erradas, porque orou, mas não ouviu qual a decisão tinha que tomar, qual o caminho tinha que ir, qual a direção tomar, porque não parou para ouvir a Deus. Falou, mas não ouviu. É como a Beca, qual é o endereço da pizzaria tal? Antes dela terminar, eu saio. Eu vou errar, porque eu não ouvi o endereço, eu não a ouvi. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Muitas pessoas seguem caminhos equivocados porque não têm parado para ouvir a Deus. Não é só buscar por desencargo de consciência. Ah, eu orei, mas ouvi o que Deus tinha a falar? Ouviu Deus falando com você? Por isso que muitas pessoas quebram a cara. E aí, por quê? Não, mas eu orei. Sim, orou, mas ouviu a resposta de Deus? Ouviu Deus falar com você? Porque oração é uma via de mão dupla. É alguém que fala e alguém que ouve. Você pede, Deus ouve, mas Deus também vai falar. Amém? Quem crê que Deus fala? Então pare para ouvir a Deus. O nosso problema é que a gente não tem parado para ouvir a Deus. Vinde, filhos, escutai-me e vos ensinarei. Será que a gente tem parado para ouvir a Deus? Será que nas nossas lutas, nossos desertos, nos nossos clamores, nós temos parado para ouvir a Deus? Ou nós somos daqueles que só fala e não ouve o que Deus responde? E aqui no versículo 11 ele chama a nossa atenção. Ei, vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. E aqui ele chama a atenção de Davi. Veja o texto. Faz uma pergunta: quem é o homem? Quem é o homem que quer longevidade para ver o bem? Quem é o homem?
Não somos nada. Não passamos de barro. Amém? Veja o texto. Versículo 13, ele falou, olha, preste atenção porque agora eu vou te ensinar. Preste atenção porque agora eu vou falar com você. Quem é o homem? Segundo, ele diz assim, refreia a tua língua do mal. Ele está dizendo, cuidado com a língua. Deus está falando agora, cuidado com a língua. Já falei, agora eu estou precisando ouvir. Cuidado com a língua. Refreia a sua língua do mal. E os lábios de falarem maldosamente, dolosamente, com dolo, com maldade. Amados, olha aqui para mim, que eu vou falar, olha aqui para mim. Deus está falando com você, rapaz. Bota essa língua na tua cachola. Bota essa língua na boca e fecha em nome de Jesus. Para de falar. Para de reclamar, para de murmurar, para de maldizer, para de falar mal dos outros, para de denegrir as pessoas, pare de falar mal dos outros, pare. Pare de julgar os outros, pare. Pare. Vamos parar de julgar as pessoas. Mas Deus continua falando, olha o texto. Aparta-te do mal e pratica o bem, procura a paz. Empenha-te por alcançá-la. Ele está dizendo, caia fora do que é mal. Fugir do mal, fugir da impureza, fugir da aparência do mal. Agora imagine do pecado. Se uma coisa aparenta coisa ruim, eu tenho que fugir. Agora imagine. Olha aqui para mim, cuidado com as redes sociais. Tem muito homem caindo nas redes sociais. Tem muita mulher caindo nas redes sociais. Lá no Facebook, você põe uma foto. Aí um cara fala, como você está bonita? Ele joga cantada. Aí você abre os dentes, aí ele vai lhe cantar. Enche de vaidade, enche o ego. Aí o espírito de pombagira, o espírito de prostituição, de adultério vai entrar e vai arrebentar com você. Larga de ser idiotizado pela idiotice das redes sociais. Tome cuidado. Muitos casamentos acabaram nas redes sociais. Muitos relacionamentos acabaram nas redes sociais. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Os conselhos que as pessoas te dão nas redes sociais, tome cuidado. Você precisa de conselho? Leia a Bíblia. Precisa de conselho? Procure o seu pastor. Não procure um ímpio. Não procure uma pessoa frustrada. Não procure uma pessoa liberal, libertina. Procure alguém que teme a Deus. Você quer vencer luta, deserto? Ouça Deus falar. Ouça a voz de Deus. Refreia a tua língua. Fuja do mal, fuja da aparência do mal, fuja do pecado. A palavra de Deus, nós devemos fugir de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que nos leva a afastar da presença de Deus. Nós temos que correr, temos que fugir. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele faz, outro sim, foges desses também, dos homens, das mulheres, fofoqueira, maldizentes, de homens e mulheres impuras e impuros. Foge desses. Foge, corre. Temos que correr. Tem mulher que leva uma cantada e fica abrindo os dentes, achando a bonitona. Tem homem que leva uma cantada e se acha o máximo. Tenha vergonha. Homem de Deus que leva a cantada tem que ter vergonha e falar, meu Deus, tenha misericórdia. Aonde foi eu abrir a brecha para levar uma cantada? Não é se sentir envergonhado. Poder despertar de alguém um sentimento de pecado. Tanto eu como homem, tanto você como mulher, nós temos que pedir perdão a Deus por despertar no nosso próximo algum tipo de desejo. Amém, igreja? Fugir. Fugir, nós temos que fugir. Nós temos que correr de tudo que não agrada ao Senhor.
Amados, como tem cristão infantil, misericórdia, imaturo, se deixa levar pela vaidade desse mundo tenebroso. E a palavra de Deus fala, toma cuidado, foge, foge. E aqui Deus falando, continua falando. Olha o que diz o texto. Do versículo 15 em diante. Que o Senhor está atento ao clamor dos seus servos. Não esqueça disto. Aqueles que o buscam, que os temem, Deus se deixa achar. Olha o texto, versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha o que diz o versículo 17. Clama o justo e o Senhor o escuta e os livra de todas as suas tribulações. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. O Senhor está atento ao teu clamor, meu irmão. O Senhor está atento ao teu clamor, minha irmã. Ele se deixa achar por aqueles que o temem e os livra. Isso é promessa de Deus. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem de um detalhe aqui. O versículo 26 e 21 é muito pesado. Olha o texto. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar, tirar da memória, da terra a memória. 21. O infortúnio matará o ímpio. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Essa palavra infortúnio significa desgraça. O ímpio, o homem que se afasta de Deus, ele se torna uma desgraça. Um desgraçado. E Deus, a Bíblia está dizendo que Deus tomará vingança contra os que brincam com o seu nome. É sério. A gente precisa ler a Bíblia com atenção. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça também. Nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos ir para vencer o mal, para vencer as lutas, os desertos. Nós precisamos levar Deus muito, mas muito, muito a sério. Sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo. Dias tão conturbados, tão perturbados, tão difíceis. Mas, apesar do mundo estar do jeito que está, que nós poderíamos dizer, o mundo está em crise. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus nunca entrou em crise. Ele não está em crise. Ele continua sendo Deus no controle de todas as coisas. Cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da sua igreja e dando norte à sua igreja. Amém? Essa palavra é norte de Deus para a minha e para a sua vida. É direção de Deus, é bússola de Deus para a minha e para a sua vida. E quero concluir esta palavra citando o que Tiago cita na sua carta, no capítulo 1, versículo 2 a 4 e do 12 ao 15, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém?
Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, vamos vencer as lutas, bendizendo ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, sabe, contentando-se no Senhor. Vamos vencer as lutas e as dificuldades, buscando o Senhor intensamente, mas vamos parar para ouvi-lo. O que é que Deus está falando comigo? O que é que Deus tem falado? Quando você for ler a palavra de Deus, fala assim: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Leia, para um pouquinho e diga: Deus, agora eu quero te ouvir. E deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Quando você estiver orando, ore, mas tira um momento e fala assim: Deus, agora eu quero ouvir a tua direção. Eu quero estar sensível ao que o Senhor tem a falar comigo. Amém, amados? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor. Como vencer as lutas? Como vencer, sobreviver às lutas que nós estamos vivendo nos nossos dias? Como sobreviver? Como sobreviver? Nós aprendemos aqui hoje como. Então, é você e Deus agora. Se de alguma forma Deus ministrou ao teu coração hoje, através desta palavra, você não precisa falar onde foi. Eu quero orar por você, nós vamos estar orando. Eu gostaria que, se Deus te desafiou, eu quero orar. Fique de pé aí onde você está. Nós queremos orar, pedir a Deus que intervenha, em nome de Jesus. São tantas lutas, são tantos desertos. E mais do que nunca nós precisamos ser vigilantes. Eu e você precisamos vigiar, e vigiar não é pouco não, vigiar muito. Sabe? Porque só Ele, para nos dar força, para sobreviver a tudo que estamos vivendo nos nossos dias. Amado Deus, obrigado. Obrigado mesmo por tua palavra. Nós cremos, ó Deus, nessa única regra de fé e prática que é a tua palavra. Nós cremos que esta palavra, ela continua atualíssima. Nós cremos que ela é a espada que penetra o mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e cumpre o que te apraz. Cumpre o que te apraz agora, em nome de Jesus, nas nossas vidas, meu Pai. Tira da nossa mente tudo que não vem do Senhor, do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que não agrada o Senhor, todos os pensamentos, todos os projetos, tudo aquilo que vem de nós, da nossa carne, caia por terra. De maneira tal que a tua vontade prevaleça na nossa vida sempre. Ajude-nos, ó Deus, a vencer as lutas. Ajude-nos a vencer os desertos. A cada dia, Pai, esteja fortalecendo o teu povo, a tua igreja. Deus, e nos dê a graça de aprendermos a ouvir o Senhor, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que ministra, o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que santifica. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que fez, Tu és o Deus que faz e vai continuar fazendo, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da igreja, Tu és o mesmo Deus soberano, poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, Deus, faça nesta noite em nós
Faz, ó Deus, acontecer coisas extraordinárias na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa igreja. Deus, na vida do teu povo, nesta cidade, nesse estado, nesse país, no mundo afora. Deus, levanta a tua igreja, levanta o teu povo como voz profética do Senhor nesta geração pervertida, no nome de Jesus. Renova-nos e fortalece-nos. E, ó Deus, ministra sobre nós ousadia, unção, autoridade, intrepidez na palavra, para a glória do teu nome. Abençoa a geração dessas crianças, a geração dos adolescentes, dos jovens. Deus, em nome de Jesus, levanta a tua igreja para a glória do nome de Jesus.